Olá galera, conheçam o método dólar. Com essa novidade vocês poderão alcançar a independência financeira. Trabalhando online, a partir do aconchego do seu lar, e ganhe em dólar sem precisar sair de casa. Além disso, esse método ainda vem com muitos bônus. Venha conhecer e comprove. Se inscreva no nosso canal. E você deu o exemplo hoje, inclusive na live de manhã, que era investir dos 19 aos 26 ali, e a galera que tinha mais de 26, na hora que você falou isso, o pessoal não entendeu muito bem a lógica, começou a se desesperar. O cara fala assim, putz, ferrou, eu tenho 32. Não, olha a lógica que eu falei, Angelo. Você tem duas pessoas. Uma, ela começa a investir desde cedo. Ela começa a investir desde os 19 anos e investe até os 26 anos de idade. Ela investe R$2.000 por mês. Uma outra pessoa não investe nada nessa idade porque tá só curtindo a vida. Aí essa pessoa que tá só curtindo a vida, quando bate os 26 anos completos, ela fala assim, putz, eu preciso começar a guardar grana. E aí ela investe dos 26 anos até os 65 anos de idade, R$2.000 por mês. Aquela pessoa que começou a investir dos 19 aos 26, ela fala assim, putz, eu não vou mais investir. E não investe mais nada, nunca mais, até os 65 anos de idade. Com rendimento de 10% ao ano. Uma investiu dos 19 aos 26, 8 anos investindo. A outra dos 26 aos 65, 40 anos investindo. Quem vai ter mais dinheiro? Você pensa, naturalmente, você pensa que é a pessoa que aportou aí por mais tempo. 40 anos. Sim. Né? Mas no final das contas, a pessoa que aportou por 40 anos, ela vai ter mais ou menos 900 e poucos mil reais. A pessoa que investiu durante 8 anos e depois não mexeu mais e deixou rendendo, essa pessoa vai ter mais de R$1 milhão. Então é muito importante começar cedo. O tempo, né? O tempo. Então assim, a gente tá ouvindo o podcast agora e isso daqui mostra o seguinte, mostra que o Barsi é o número 1 do Brasil. Ele começou aos 30, cara. Ele não começou aos 18, não começou aos 20, ele começou a trabalhar, mas não investir. A mãe dele não criou uma poupança pra ele, já tem isso. Então assim, claro que começar cedo ajuda muito. Então quando você tiver um filho, você tá vendo aqui, pô, faça isso desde cedo. Mas se você tá no processo e você tem ali seus 30 anos, 35, 40 anos, cara, ainda dá tempo. O que você precisa é estudar, ter disciplina, ter conhecimento para você tomar boas decisões e depois manter essa capacidade de reinvestir que o Barsi fez e faz até hoje, né? Exatamente. Então, e dá aproveitar que que dos 30 aos 40 anos, geralmente é o momento que você está na vida adulta, você para com alguns supérfluos, né? Alguns, né? Alguns. Não generalizar. É bom não generalizar. Mas em que você tende a atingir ali o pico de carreira, né? Um pico de salário que você vai receber durante a vida Tem um adulta. ponto no livro que eu acho muito legal, e isso a gente ouve do Barsi com uma certa frequência, que é o fato de que ele não começou a investir para ficar rico. Ele fala isso algumas vezes no livro. Ele sempre pensou em não voltar a ser pobre. Isso diz muito, se você parar para pensar, porque quando você toma uma decisão pensando em ficar rico rápido, é uma decisão diferente da que você tomaria eventualmente buscando uma solidez, uma previsibilidade, uma perenidade nos seus investimentos. Então, desde cedo, isso a gente vê até os dias de hoje. Ele não está atrás daquela ação que vai dar a porrada. Ele não quer saber disso. Ele compra aquela ação que reúne alguns fatores, algumas características que se encaixam justamente nesse modus operandi dele, que é ter a segurança do principal e ter um rendimento através de dividendos ao longo do tempo. Ele não quer que esse fluxo se interrompa. Por quê? E é curioso, né? A gente fala do Barsi hoje com 83 anos, continua investindo para o longo prazo. Que é uma loucura. Por que vocês acham isso? Porque é uma coisa que eu vejo comum a algumas pessoas. Por exemplo, Warren Buffett está investindo por longo prazo. Eu vejo o Jorge Paulo Lemann, cara, uma vez eu tive a oportunidade de jantar com ele, e ele falava como se ele fosse viver mais uns 500 anos, cara, assim, nos projetos que ele investia. Então ele tá pensando no longo prazo. Esse meu jovem não, tá pensando no ontem praticamente, né? Como que uma pessoa mais velha consegue pensar no longo prazo e como vocês acham que isso daqui é determinante? Assim, o que vocês refletem sobre esse assunto? Eu acho que tem muito a ver com o legado também, porque a história não morre aqui, né? Não morre com ele levando dinheiro pro caixão. Acho que esse o Barsi tem esse pensamento um dos fatores, de legado? Tem, bastante. Mas eu não acho que seja só isso. É engraçado que você está falando isso, que eu tive um pensamento parecido, porque o Charlie Munger fez 99 anos, acho que semana passada, não foi?
E falaram a mesma coisa, ele continua olhando para o longo prazo. Mas eu acho que é que eles não sabem investir de uma forma diferente. É o que ele fez a vida inteira. Então, e deu resultado. Ele fala, pô, por que eu vou mudar agora? Agora eu vou buscar o Magazine Luiza da vez. É interessante você falar isso, porque eles não sabem investir de outra forma. E aí, se você for para pensar, não tem ninguém há tanto tempo assim, com tanta consistência, ganhando dinheiro, que sabe investir de outra forma. Eu não vejo ninguém assim falando assim, não, preciso investir, é rápido, é para eu ganhar dinheiro amanhã, é resgatar, é um trading aqui, ali, etc. Não vejo ninguém fazendo isso mesmo. E tem um outro ponto. Sempre que a gente fala de investimento, a gente está pensando assim, bom, eu vou comprar esse ativo aqui por 10, com a possibilidade de vender ele futuramente por 20 ou dele me gerar uma renda X que venha me prover do jeito que eu preciso. Quem pensa em investimento com a cabeça talvez do Barsi, do Lehman, do Munger, eles pensam muito em não perder, o que é muito diferente. Então, ele vai entrar num investimento onde ele tem uma margem de segurança muito boa e pode ser que leve 2 meses para rentabilizar, pode ser que leve 2 anos ou mais. Ou 10, como na Unipar. Mas ele não quer perder, ele tem aversão à perda. Isso eu acho que é um ponto. É verdade, faz sentido. É porque matematicamente, se perder dinheiro no mercado financeiro é muito nocivo, né, cara? Porque assim, se você perde mais que você deveria para recuperar, é difícil depois, né? Porque ó, você perde 50%, Kaique. Quanto que você precisa ganhar para recuperar? 100%. E quando você perde 90%, quanto você precisa ganhar? Uns 900%? 900%. Nossa, é tipo quase... Então, cara, você ter um ganho de 900% é impossível. É muito. Se inscreva no nosso canal.